Dali, Welker. Beleza, Marcos. José Augusto, beleza. Fala, atleta. E aí, Danilo? Por todas, né, meu amigo? Tamo junto. Bora começar mais uma live aí. Hoje é muito importante falar sobre o áudio, tá legal, galera? Tá tudo certo? Falar sobre o treino indoor, que isso está sendo aí uma mudança na vida de diversos atletas, né? E aí, Tomás, já convidei ele, vou convidar de novo. Vamos ver se ele entra aqui novamente. Talvez dê um problema aí. Tá legal o áudio? Então, a gente vê em todos os canais aí as tribos todas da bike falando sobre treinamento indoor. E com a gente aqui hoje vai ser mais uma vez. Outro dia nós falamos sobre o Zwift com o Rômulo Michaelson. Pode, tá solicitado para entrar. Nós só estamos te aguardando, Tomás. Eu acho que você tá me vendo aí, mas eu não tô te vendo ainda. Ok? E o Tomás, ele já fala comigo há muito tempo sobre o One Lap. Ei, Márcia, que bom que você tá com a gente também. O One Lap é uma versão de game que as pessoas treinam também online. E é uma versão gratuita também. Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, Tomás, eu vou te puxar aqui, vou te adicionar mais uma vez, vamos ver se você consegue subir. Se a tua internet vai deixar você entrar. Tamo junto. Ô, garoto, apareceu. Ah, atleta, já chegou. E aí, beleza? Cara? Melhor agora. Que tá bom que você bem? Apareceu. Tô te ouvindo. Esse momento que fica assim... Até você entrar é muito engraçado, porque eu fico sozinho, parece que eu tô assim... Parece que eu tô perdido no mundo, né? Tá faltando alguma coisa, tá faltando uma parte do trabalho. Né? Na verdade, eu acho que eu fui o primeiro a entrar, cara. Só que assim que eu entrei, eu fui ligar o outro celular pra deixar acompanhar. Ele gravando. Eu vou tentar gravar no outro celular, pra depois eu postar no YouTube, pra quem perdeu a live ter acesso a ela. Ótimo, eu perdi 3 chances de fazer isso também, não fiz. Depois que acabou a do Pedro Nário, eu falei, vou fazer isso também, acabei não fazendo. Então, Tomás, eu tava falando de você aqui, a sorte que era bem, né? Como sempre, você é um cara muito legal, tá treinando com a gente há bastante tempo, e você sempre falou, né, sobre o treino indoor, porque você mora em Sampa aí, muitas vezes não dá pra sair pra treinar, né? E você já fala há muito tempo dos gamers, né? Do One Lap, que é esse que você usa muito aí, que tá na tela. Tá aí atrás até. Eu tô vendo muito você. Vou deixar rolando o vídeo lá. Você fez o último vídeo aí no canal. O Tomás, pra quem não sabe, tem um canal no YouTube que chama Vida Adaptada. E você fez um vídeo a respeito do One Lap. Depois você fez um com o Zwift também. Fez um com o Julinho, seu filho, pedalando no One Lap também. Ele tá curtindo bastante, né? Demais, cara, tá pirando aqui. E depois a gente conversa sobre esse assunto também, mas eu até ele se empolgou tanto que eu fiz um rolo pra ele. Agora tem um rolo de treino do Júlio também. Que legal, hein, cara. Então, me fala como é que é aí pra gente entender melhor, porque o famosão aí, a estrela agora do momento, eu tava falando aqui, não sei se você ouviu, que o momento agora é treino indoor, né? Todo mundo fica em casa e tal. E algumas cidades já estão fechando mesmo as portas, e questão de consciência, de estar passando na rua, e diversos fatores aí, a gente pode até comentar durante nossa live sobre isso, a respeito dos riscos de se treinar na rua, né? Até o maior de todos, que é o acidente, para você ter que parar no hospital. E então, assim, o que todo mundo está propondo, e que é, assim, bem legal, que todo mundo começa a treinar em casa mesmo. Eu já adquiri um rolo, eu até pensei em trazer o rolo aqui perto para mostrar pro pessoal. Eu falei, meu Deus, vai ficar esse negócio aqui, não vou conseguir botar ele na imagem. Mas eu peguei um rolo de equilíbrio,
Aí. O seu já tá aí do lado, né? Ó, daqui a pouco eu pego o meu ali pra mostrar também. É legal demais. Eu queria que você mostrasse depois desse... do rolo. Você já deixa ela aí direto, né? Esses dias agora, né? Sim, sem dúvida. Bacana demais. Então Tomás, Rodinho, deixa eu comentar isso daí que você tá falando, se você me permite. Claro, você é o convidado. Eu queria, como a gente vai falar aí da parte de treino indoor, eu queria comentar uma coisa que eu acabei de soltar, inclusive num vídeo meu. Até você falou, pô, você tá fazendo uma estreia lá no YouTube, e realmente estava. Eu coloquei um vídeo novo no YouTube que acabou de estrear lá, falando sobre as dores que eu sinto por conta da paralisação do meu braço, do desligamento de nervo e tal. Quem tiver uma curiosidade é só correr lá no canal, no Vida Adaptada, e assistir esse vídeo que tá lá. Então não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nesse vídeo eu até menciono uma coisa que eu tenho falado, e eu penso realmente assim, que eu vejo que as pessoas, essa pandemia, esse negócio que nós estamos vivendo, ele chegou para fazer a gente pensar, acho que de maneiras diferentes. Não dá para ser a mesma pessoa, não dá para ser ter as mesmas visões. A gente tem que aprender com isso, sabe? Nas dificuldades que a gente vive, a gente sempre tem que tentar aprender alguma coisa. Você sabe melhor que eu. E essa é uma grande dificuldade que a humanidade inteira está vivendo, cara. Então são infinitas chances de aprendizado, infinitas chances de crescimento, cara. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que tentar aprender, ou muita gente tem que tentar praticar mais, é olhar pro outro, entendeu? Eu falei nesse vídeo justamente disso. As pessoas estão pensando muito em mas tudo bem se eu pegar essa doença. Se eu pegar essa doença, acho que não dá nada. Eu aguento. Mas se eu pegar a doença e cair, aí eu vou parar no hospital e não sei o quê. E na realidade eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco no outro, assim, eu não quero passar a doença pro outro, entendeu? Eu posso estar carregando já a doença e não ter manifestação, então eu tenho que tentar não passar a doença para outras pessoas e tudo. E aí uma das maneiras é a gente vir aqui para dentro de casa, treinar no rolo. Tem isso que você falou de não sofrer acidente, de não lotar os hospitais e tudo mais. Mas eu acho que é um conjunto de coisas, de elementos, e que me trazem para treinar aqui dentro de casa, em segurança, tranquilo, e sair de casa só pro essencial mesmo. Eu tenho saído de casa, mas eu saio para ir até o mercado comprar alguma coisa. Os trabalhos a gente vem fazendo tudo daqui de casa, minha esposa, todo mundo. Meu filho tá tendo escola aqui dentro. E é isso, cara. Teve alguém que falou um negócio que eu achei interessante também, que é o seguinte: nós estamos antecipando o futuro. O que a gente ia viver daqui a algum certo tempo, a gente está tendo que antecipar para já, forçadamente. Então as escolas estavam começando a pensar, e se um dia a gente começar a dar aula online? Aí os treinadores falando, e se um dia eu começar a dar treinamento online para os meus atletas e conseguir reunir os atletas online? E de repente a gente está sendo forçado a antecipar tudo isso e falar assim, é agora, vamos ter que fazer isso agora, queira ou não queira, temos que fazer, e acabou. Então é engraçado, cara. E fortaleceu muito essa questão da vida online, né, Tomás? A gente que já tem canal no YouTube, eu acho que veio as pessoas a entenderem melhor como é que é esse mundo virtual também, né? Que você tem muito conteúdo para ser achado nos canais do YouTube. Hoje aí a gente está fazendo essa live, tem tantas pessoas fazendo live, e com a intenção de informar, né? De trazer realmente essa diferença que muitas pessoas não acessavam, né? Que você está falando aí, eu acho que é a grande verdade. As pessoas não acessavam essa vida online como a gente já por estar dentro do canal, estar dentro do Instagram, de várias redes sociais aí, acaba que a gente já faz uma comunidade online maior, né? Você tem contato maior com pessoas, esse círculo de amizade e de trocar essas informações são muito maiores, né? Então isso é muito legal, porque tá tudo aí hoje querendo informar cada vez mais, mas aí é legal, né, a gente pensar nesse treino indoor, sim. Esse treino indoor parece que ele pode ter vindo para ficar para muitas pessoas, né? Tem gente que entrou nele por causa da pandemia. Eu confesso que é o meu caso. Eu nunca fui de fazer muito treino indoor, quer dizer, há muitos anos atrás eu fazia muito. Eu tinha um spin dentro de casa, eu treinava indoor direto. Eu fazia treino indoor estudando, eu botava um livro que ele era todo respingado, só que eu já botava ele para surrar, botava livro, artigos, deixava tudo molhado, as folhas, e ia estudando ali, porque a gente sua, transpira demais, né? Mesmo com ventilador, né?
E aí a gente tem que falar sobre essas dicas depois, né? E aí eu treinava de spinning, mas o treino no rolo eu nunca fui de fazer muito. Eu fazia muito spinning, até por conta de incomodar os vizinhos, né? Eu moro em prédio e o rolo, aquele rolo fixo, né? Eu acho que ele faz muita zoeira. Qualquer rolo faz muita zoeira, né? Na cabeça, principalmente o vizinho de baixo, né? Então ele vai vibrar muito, vai trazer essa sequela. Você mora em prédio ou mais? Você mora em... Eu moro em prédio. Uma das coisas que faz muita diferença, que acho que às vezes o pessoal que tá assistindo aqui, alguns estão ainda pensando em comprar o primeiro rolo, como você e tal, eu acho que vocês vão descobrir isso muito rápido, que é o seguinte: o pneu faz toda a diferença no rolo. Você pedalar no rolo com pneu de mountain bike, cara, realmente faz uma zoeira duas vezes mais alta. De mountain bike, com pneu de mountain bike com cravo, você faz uma zoeira 2 vezes mais alta do que se você tiver com pneu liso. Então a primeira coisa é você ter um pneu, mesmo que você vá treinar de mountain bike, mas você conseguir instalar um pneuzinho mais liso, melhor, cara. E esse negócio do rolo, assim, pra mim eu comprei já faz, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, e era pra não perder treino seu em dia de chuva, cara, porque era aquele complicado, assim, dia de chuva, vou sair, aí a bike fica toda imunda, aí traz aqui pro apartamento, não tem como solucionar, e perdi, às vezes, algum treino, e aí que eu fui atrás de um rolo e fui pra opção do rolo fixo. Tomás, a galera já tá disparando aí um monte de pergunta pra gente, mas é legal os comentários aí. O pessoal já falou aqui que rolo fixo, o pneu de speed não faz muito barulho, o Dom Bike já falou. Obrigado aí pelos comentários, gente. Quem entrou aí agora foi o Léo pedalando pelo mundo. Ele já deu um toque aí, já deu um abraço pra você e pra mim. Que massa, velho. Massa demais, né? Então, Tomás, e o One Lap, eu queria saber qual é a diferença do One Lap pro Zwift. Você que andou no Zwift essa semana aí, você apresentou até um videozinho aí. Como é que você sentiu as principais características de cada um ali? O que um tem diferente do outro? O One Lap, ele tem as competições também, ele tem os grupos. E como é que é o acompanhamento dele comparado com o Zwift? Tá, eu vou contar um pouquinho até do histórico, por que eu fui parar no One Lap primeiro, né? Eu primeiro peguei o rolo e sempre ouvi falar do Zwift. Já na época, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu fui procurar para tentar rodar o Zwift. É até interessante que eu já falar assim, quanto mais métrica você tiver, quanto mais dados você tiver como extrair da bicicleta, melhor, para você ter mais parâmetros do seu treino e tudo mais. Mas para você entrar em qualquer um desses jogos, primeira coisa, na verdade, uma das únicas coisas que você vai precisar na bicicleta, além do rolo, é o sensor de velocidade. O de cadência, ele é dispensável, o batimento cardíaco, ele é dispensável, e para o computador você vai precisar daquele pendrivezinho, o ANT, para conectar com a bicicleta. Então ele vai receber da mesma maneira que o sensor envia, aliás, isso é uma dúvida que muita gente tem, eu acho que até surgiu na live com o Rômulo, que muita gente fica na dúvida, mas o meu Garmin conversa com o computador? Não. O sensor vai conversar com o computador, ele vai mandar os dados para o computador. Então, por exemplo, o sensor de velocidade, ele fica mandando um sinal de que está capotando. A cada vez que ele capota, o computador entende que a sua roda deu uma volta completa, e aí, baseado numa roda de 700, uma roda 700C e tudo mais, ele te estima a velocidade. Agora, o Garmin, você pode ligar ele ao mesmo tempo, ele vai receber a informação do sensor, mas ele não conversa com o computador. Isso é importante deixar claro. Mas é basicamente isso que as pessoas precisam para poder pedalar e fazer aquilo ali. Ali está o Julinho, imagens do Julinho pedalando ali, fazendo um gravel no One Lap. Então você precisa basicamente do sensor de velocidade. O que você colocar a mais, melhor. Se você tiver um sensor de potência, você vai conseguir colocar potência no jogo, participar das corridas e tudo mais. Fica mais realista, né? Mas lá no passado eu falei, cara, vou tentar botar o Zwift aqui pra mim. Aí fui ver, vi que o Zwift era caro pra caramba. Pro que eu queria na época, que era só um treino ou outro no dia da chuva, poder fazer uma coisa mais divertida, eu acabei chegando no One Lap. Na época era o One Lap ponto, agora virou o One Lap Match, que é uma evolução, né? E aí eu usei o One Lap por muito tempo até ele parar de funcionar.
e naquela época fiz o vídeo antigo, mostrando como usava e tudo mais. Quando ele parou de funcionar, meu vídeo já estava bombando de visualizações e as pessoas começaram, parou de funcionar. Eu já sabia, mas não tinha tido ainda tempo de gravar o vídeo e tudo. Então aí, há uns dias atrás, eu fui lá e gravei o vídeo do novo, que é o One Lap Match, que o que aconteceu? Eles ficaram, lógico, quem desenvolve o One Lap tá de olho no Zwift. Então o cara vai olhando as soluções que o Zwift tem e vai querendo trazer, importar para o One Lap. Então o One Lap, por exemplo, antes ele tinha 3 mapas, que você só podia andar num circuito no mesmo sentido, não podia virar para lado nenhum, era sempre aquele troço igual, em 3 circuitos diferentes. Tinha algumas competições já na época e tal, mas o novo jogo, cara, ficou bem parecido com o Zwift, porque você tem função de fazer curva e virar no sentido oposto ao que você está indo, ou fazer curva para outras vias. Então você chega numa bifurcação, ele geralmente te dá 2, 3 opções para onde que você quer seguir na pista, e é um mapa só, mas um mapa gigante, como no Zwift, que na verdade acho que lá no Zwift são 3, tem o Atopia, que é o Atopia, tem o New York e tem mais um que eu não lembro. Você tem esses mapas lá que são grandes, parecidos com o do One Lap. A diferença é que o One Lap é um mapa só, enquanto o Zwift você tem os 3 mapas. Mas nos 2 jogos você tem como escolher para onde você vai. Então, de repente, você está jogando no One Lap, você fala, puta, eu quero subir essa montanha aqui e tentar fazer o com. Aí você pega e tem como selecionar para onde você vai. Isso é muito parecido com o Zwift que eu joguei essa semana. Mas aí é que tem uma grande diferença entre os dois. O Zwift, lógico, ele recebeu muito mais investimento, então é um jogo, acho que com um visual um pouco mais completo. Tem algumas funcionalidades a mais, então de repente você está pedalando, você faz um tempo legal num segmento, ele te dá como se fosse um superpoder de aerodinâmica. Aí você clica na tela e você fica durante 10 segundos, você fica mega aerodinâmico. Ou você fica escalador, você consegue tirar peso do nada no meio de uma subida e você consegue, durante 10 segundos, você vira um escalador ferrado, assim. É tipo um game mesmo, né? É tipo um game, ele é legal assim, tem essas... Ele começa a sortear. Quando você passa num portal, assim, de algum segmento, ele começa, de repente, a sortear. Deixa eu só fazer uma coisa, Cadinho, rapidinho. Não, fica à vontade. Eu tô achando que a tela aqui tá... Como já escureceu lá fora, tô achando que aí, ó. A tela tá atrapalhando mais do que ajudando. Deixa o jogo pra lá. É verdade. Melhorou, né? Melhorou bastante. Então ele vai e sorteia. Tem algumas funcionalidades mais game do que o One Lap. Só que, cara, uma grande diferença, né? No Zwift você paga R$80 por mês. E no One Lap ele era de graça 100%. Agora ele tá como se fosse um período teste, que para cada pessoa tá dando um período, assim. Eu tenho relatos de gente que fez e já tá dizendo que daqui a um mês vai do teste. Eu que tenho o mesmo cadastro desde 1 ano e pouco atrás, ele tá ainda permitindo, parece que o meu vai acabar em junho. Então a gente fala, ele é de graça, eu realmente achei que ele era. Só que agora eu acho que eles viram essa demanda monstra, todo mundo querendo instalar e jogar e tudo mais, eles aproveitaram para botar um limite e cobrar das pessoas, porque acho que de repente tinham 10 pessoas usando esse jogo por hora e agora devem ter 200 pessoas usando o jogo por hora e os caras falaram, a gente tá perdendo dinheiro. Mas por enquanto ele tá de graça, para quem instala, cria um novo usuário, você tem um período lá de graça. Eu até no meu vídeo eu criei um usuário pro Júlio e deu um bom tempo assim para ele treinar até começar a cobrar. E uma coisa que ele vai cobrar, quando cobrar, se eu não me engano, é bem barato, assim. Um ano do One Lap eu acho que vai custar por volta de um ou 2 meses do Zwift, cara. Eu acho que um ano inteiro de One Lap, eu não sei se dá por volta de R$100, R$150 o ano inteiro, os 12 meses. Entendi. Já o Zwift são 80 por mês, né? E esse modelo, esse game novo, que você chamou de One Lap, tá chamando de One Lap... Match. É match de partida em inglês. Isso, M-A-T-H. Não, M-A-T-C-H. T-C-H, isso. E, beleza. Mas é isso, porque eu ia testar hoje, mas eu falei, não vou testar, não, eu quero tirar as dúvidas todas com o Tomás, para enriquecer aqui o conteúdo. Então aí a gente entra, aí acessa lá, faz login, cadastra, aquela coisa toda. Ele, nesse momento, nesses primeiros meses, ele dá gratuito, então. Ele vai dar uma gratuidade. Sim, durante algum tempo, e aí
No topo da tela tem um lugar que eu acho que é um diamante que fica aparecendo ali, que é como se fosse para você se tornar um usuário diamante. Naquele diamante, quando clica naquele canto direito superior da tela, ele traz ali e fala: a sua subscrição vai até, e ele te dá uma data exata de até quando você tem ele gratuito. E aí eu tenho tido muitos relatos de gente que agora tá tendo informação do jogo dizendo: não tá mais gratuito, agora a partir de agora você tem que começar a pagar. Alguns tentaram fazer outro usuário, só que eu acho que o jogo não é besta, né? Ele pega teu IP de navegação, talvez até seus dados de instalação, e percebe que você está fazendo só um usuário novo para tentar jogar mais. Talvez tenha que fazer mudança do IP, talvez tenha alguma maneira de tentar usar por mais tempo, porque tem muita gente que está tendo problema porque tinha o jogo antigo, instalou o jogo antigo, quando eu fiz o vídeo antigo, o cara instalou, jogou, tal, agora instalou o novo, e aí o período dele já acabou, sei lá, no terceiro dia, ele andou 3 dias só de OneLap e já travou o jogo para ele. Eu acho que nesses casos talvez valha a pena fazer alguma coisa assim, porque nem deu tempo do cara testar o jogo, né? Eu, por exemplo, vou até, parece que junho, pedalando de graça no OneLap. Que bom. Mas aí voltando àquela história que você falou, você treinava, você usava o OneLap para a situação dos treinos que eu prescrevia, que a gente passava na plataforma, e estava chovendo, a sua opção era indoor, você fazia o treino indoor no OneLap. Fora isso, você usava também em outras condições? Porque, tipo assim, eu gosto do treino indoor. A gente está falando do OneLap, né? Ficar claro que você não é garoto propaganda do game, né? Você não é patrocinado nem nada, tá isento. É uma opinião super humilde, pessoal, sua mesmo. Estamos aqui para falar a verdade, né? E aí? Aí vamos jogar uma polêmica aqui na live. Você prefere o indoor, o outdoor? Como é que tá isso aí? Aliás, pegando um gancho no que você falou, eu não sou patrocinado pelo jogo nem nada. E nem tampouco sou da assistência técnica do jogo, porque a galera tá falando: Tomás, mas não tá funcionando, tipo, quase falando assim: vem aqui na minha casa resolver essa porra agora, cara. 0800 666, ligue para o Tomás. Isso aí, vem aqui em casa agora resolver o meu app, porque ele não tá logando. Mas brincadeira, velho. Se vocês tiverem dúvida aí, pode mandar as dúvidas aí, que pra mim é um prazer tentar ajudar vocês aí na medida do possível. Mas, então, Cadinho, dividindo a tua pergunta, eu usava o OneLap inicialmente para chuva, período de chuva. Sim. Meu filho ainda estava em período escolar, então eu aproveitava quando ele estava na escola, fazia algum treino, se estivesse na chuva, alguma coisa. Em seguida já entrou férias escolares. Aí, várias vezes eu comecei a experimentar, eu acabei treinando dentro de casa, mesmo estando um puta sol lá fora, para que o meu filho ficasse aqui. Ele pira, ele fica, desde a época do primeiro jogo, ele fica ali: vai papai, um cara te ultrapassou, acelera. Eu falei: não, filho, senão vai estourar minhas métricas, eu tomo bronca do Cadinho. E aí às vezes eu dou uns sprint, pego o cara, ele torce, fica feliz, é muito legal. E eu deixo o teclado com ele, então ele próprio vai mudando as visualizações. Então, de repente, eu passo um cara, ele comemora, tal, aí ele aperta para olhar para trás para ver o cara se distanciando e ficando para trás, assim, e tal. É um barato, porque vira uma diversão entre pai e filho também. Cara, preferência, eu acho que diferente um pouco, talvez, do Rômulo, eu ainda prefiro ir lá fora e fazer meu treino lá fora, assim. Eu moro do lado aqui da ciclovia da Marginal Pinheiros, o pessoal carinhosamente chama de ciclocapivara, porque a gente encontra um monte de capivara nessa ciclovia. E, cara, eu adoro, você sabe, eu tenho aquele carrinho da Thule que eu prendo na garupa da minha bike e saio pra treinar puxando o Julinho. É um barato, assim, porque a galera treinando lá fala: pô, aí sim. Eu falei: isso aqui que é treino, cara. Você treinar, fazer seus tiros e tudo, ainda puxando 30 quilos atrás, velho. Sobrecarga viva. Exatamente, cara. Mas assim, pouco a pouco eu fui pegando gosto pelo treino indoor também, cara. Eu gosto, me divirto, não acho monótono. No início, às vezes, eu tinha que assistir vídeo do YouTube, então eu aproveitava para tirar alguns vídeos que estavam atrasados do YouTube para assistir e tal. Mas hoje em dia eu tenho me divertido um monte, assim, porque esse jogo novo tem essa surpresa de você descobrir novas pistas. Eu brincando de escolher alguma pista, descobri uma pista que tem gravel, então que você anda na terra, assim, achei mó barato. Que legal. Então tenho me divertido bastante.
E agora também não tem mais opção, né? Nesse momento a gente vai treinar no rolo, goste ou não. Mas eu confesso que eu gosto, cara. Eu me divirto bastante. Ah, que bom, porque eu te falo assim, veio um atleta trabalhar com a gente e tem rolado assim muitas pessoas falando, né? Não, eu vou fazer indoor só por causa desse período da quarentena, porque eu não me aguento fazendo indoor, né? Igual você também tem essa preferência. Eu tenho preferência outdoor, mas muitas vezes atendendo um apelo do momento, mas muitas vezes também pode ser que o indoor vai me trazer algumas qualidades de treino que eu já vi alguns comentários, alguns atletas falando comigo. Estou te falando de um atleta que veio treinar com a gente, sem perder o raciocínio. Ele falou que ele tinha um treinador que só passava treino indoor, ele obrigava a treinar somente indoor. Falava, você só pode fazer a série toda ela de todos os dias, não é sair final de semana, final de semana eu vou fazer um outdoor, não, todos os dias indoor. Então assim, ele mostrava para ele que ficaria mais preciso o treino. Então quando ele veio treinar comigo, estranhou demais, porque eu falava, não, antes da quarentena eu falava, não, nossos treinos preferencialmente outdoor, por causa das questões da questão da habilidade técnica, das outras vantagens. Queria saber de você, inclusive, como você é entrevistado, né? E as especificidades, quando você faz um pico de potência, quando você faz uma curva, você me mandou várias vezes na pista, e você gera, né, algumas situações que no rolo é muito difícil de você simular, né? Simular mudança de marcha, porque o terreno mudou, então tem que dar um ataque, eu tenho que mudar pelo tipo, né, de característica de subida que é. Então, assim, tem muita coisa que indoor a gente não vai ter a mesma qualidade, né? E aí você começou, minha curiosidade aqui, eu nunca te perguntei isso, você começou a treinar em pé no indoor ou você foi treinar em pé no outdoor? Foi no indoor, cara. Foi no indoor, inclusive porque imaginei. Pedalando em pé, dando tiro em pé, mesmo no indoor eu já cheguei a quase cair de peito no guidão, cara, porque tava fazendo muita força e tudo, e cheguei a me desequilibrar em cima da bike travada no rolo. Mas aí, pouco a pouco, eu fui desenvolvendo equilíbrio para chegar ao ponto de conseguir fazer isso na rua. No início, a gente fazendo aquele treino de flow, que ajudou muito, porque o treino de flow você ainda está muito próximo do selim, qualquer coisinha você se assenta ali, se desequilibrou alguma coisa, tinha sempre essa segurança. E aí isso desenvolveu musculatura, acho que memória neuromuscular e tudo, para que quando eu ficasse em pé eu tivesse um bom controle e conseguisse botar uma combinação de todos os músculos para estar naquele ponto onde eu quero, manter o equilíbrio bom. Então comecei no rolo mesmo. Ele foi um pedagógico para você, na verdade, né? Foi sem dúvida. Foi um pedagógico bem legal, né? Foi esse complemento, assim, inclusive tinha treino nosso que no final tinha, acho que nos últimos 10 segundos, até hoje tem às vezes algum treino que no final, nos últimos 10 segundos, faz um sprint em pé. E aí esses treinos na rua, eu não fazia sprint em pé, eu descarregava ali minha potência máxima durante 10 segundos, mas não ficava em pé. E aí esse treino, quando eu trazia para fazer no rolo, aí sim, dava os últimos 10 segundos, vai dar os 10 segundos, ficava em pé e fazia ele em pé. E aí, pouco a pouco, eu consegui, então, chegar nesse ponto de ter um equilíbrio para uma mão só no guidão, pedalar em pé na bike e fazer isso na rua. Show, legal demais, né, legal demais. E me fala uma coisa, eu acabei deixando passar sobre o OnLap uma pergunta. Você consegue conectar a planilha nossa do Training Peaks, ela entra no OnLap ou não? Você fica acompanhando pelo Garmin? Então, no OnLap, o antigo não dava, e o novo eu tenho a impressão de que dá, Cadinho, mas eu preciso ainda descobrir como, porque ele não tem, por exemplo, como o Zwift, eu fiz isso no Zwift, entrei lá naquele Zwift Companion, conectei com o Training Peaks e aí ele traz para a aba de treinamento, ele traz o nosso treino, igual o Rômulo ensinou no vídeo dele. Sim. No OnLap eu ainda não descobri. No OnLap, hoje eu sou o cara que manja de OnLap no Brasil, então eu que tenho que ir lá, quebrar a cabeça e tentar descobrir como fazer isso aí, mas por enquanto eu não descobri não. Então até por isso, como falei, eu geralmente ponho o OnLap para rodar, mas ao mesmo tempo eu tô com o Garmin no meu guidão, e eles estão independentes. O OnLap está recebendo as informações e me mostrando e gravando o treino dentro do OnLap e cria um GPX com o mapa virtual do OnLap e tudo. E ao mesmo tempo eu tenho o treino todo do Garmin
E na hora de eu mandar para o Training Peaks para você, isso aí depois é uma coisa que agora que você vai se envolver mais com esse mundo, é legal para você quebrar um pouco a cabeça e ver o que fazer. Mas aí é isso que eu até mandei essa pergunta na live do Rômulo, que eu pego então o arquivo gerado pelo Garmin e mando para o Training Peaks para você analisar. Então na hora que você vai analisar, você vai enxergar a velocidade que eu fiz no rolo. Então se meu rolo deu 40 por hora, ele vai te mostrar os 40 por hora. No jogo, eu estaria talvez a 15, porque eu estava numa subida, sei lá, de 10%, alguma coisa assim. E no jogo ele acaba gerando potência, altimetria, um monte de dados que, quando você não tinha esse envolvimento com o mundo virtual, eu pensei, putz, isso vai gerar um monte de confusão pro Cadinho. E eu não sei se talvez até futuramente, isso daí é para você não responder agora, mas quebrar um pouco a cabeça depois e pensar se agora que você vai ter um pouco mais de envolvimento, você vai saber que a potência que vai mostrar ali é uma potência estimada, então de repente você pode até desconsiderar ou não, ou ela vai atrapalhar nas métricas. Então, eu já recebo. Seria legal ver. Eu já recebo já muito treino de ZWIFT já há muito tempo, cara. E na verdade, quem tem o medidor, a gente leva em consideração. Os meninos do Sul lá, eles têm o medidor e usam o ZWIFT. Quem não tem o medidor, aí eu vou desconsiderar, porque a potência estimada, ela funciona igual o Strava, né? Então ela não tem uma razão pra gente como métrica. Ela não funciona como uma métrica para nós avaliarmos e levar a consideração para até deixar aquele arquivo computando para você como se fosse... Agora o Tomás tem aquela métrica ali que a gente pode até... Respondendo aqui, o Dom Agabay que está perguntando aqui se as duas plataformas são semelhantes às medidas. Ele perguntou aqui em cima, aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Opa. As leituras das duas plataformas são iguais? São. A diferença é pequena, assim, mas as duas fazem a estimativa de potência baseado na velocidade. Porque assim, né, eu vou falar um pouco de engenheirês aqui. O que é a potência? A potência é um trabalho feito num determinado tempo. O que é um trabalho? O conceito mais fácil de trabalho é você carregar um peso, por exemplo, elevar um peso até uma altura. Então, você elevar aquele peso até uma certa altura, você gasta um trabalho. Só que o trabalho ele não dá o tempo que você pode fazer isso. Então, você pode passar um dia inteiro para pegar e colocar um peso que está nessa altura, colocar nessa altura. A potência, ela já envolve o tempo. Então, é o tempo que você vai colocar esse peso naquela altura ali, né? Então, por isso que o jogo, quando ele está olhando para a velocidade que você está fazendo no rolo, ele está olhando simplesmente a velocidade da tua roda. Aí ele sabe mais ou menos qual que é o atrito, qual que é a carga que tem naquele rolo. Então ele consegue estimar qual é a potência que você está fazendo. Então, por exemplo, se você está com uma bike no rolo, você já tem pedalado agora no rolo, Cadinho, você vai entender o que eu estou falando. Se você está no rolo e põe na primeira marcha da tua bike, na marcha mais leve, você não faz força nenhuma, você fica girando ali e o batimento cardíaco está lá embaixo. Você bota na marcha mais pesada da tua bike, por conta da deformação do pneu e tudo mais, você faz muito mais força. E aí, como você pôs na marcha muito mais pesada, você bota a mesma cadência que você estava na marcha leve, a tua roda está girando a milhão. Se ela está girando a milhão, o jogo percebe essa velocidade da tua roda e converte isso em potência, tá? Automaticamente, porque ele sabe aquela velocidade que você está fazendo em relação a uma força que você está fazendo para vencer o atrito do rolo, vamos dizer assim. Então aí o jogo pegou e armazenou lá a potência que você está fazendo. Você está fazendo 200 watts, tá? Isso para aproveitar... Isso, estimativo. Mas isso para ajudar a explicar o Dom Agabay, que é o Dom Heraldo, da turma lá do Gordo Pedala. Então, para ele entender mais ou menos... o jogo armazenou ali que você está naquele momento fazendo 200 watts. Estimado. Só que você está no mapa do jogo, no plano. Então aqueles 200 watts com o teu peso, que lembra que eu falei da potência, pegar um peso e carregar ele, levar até algum lugar numa certa velocidade, então ele sabe qual a potência estimada, 200 watts, mas eu estou fazendo 200 watts com 100 quilos de peso. Você está fazendo, de repente, com 70 quilos de peso. Então o nosso watt por quilo é diferente. Ele pega esse watt por quilo
e a inclinação do terreno que você está, e aí ele joga na tela a velocidade que você está no jogo. É por isso que muita gente me pergunta isso, é legal porque eu já aproveito essa live para responder. Então é por isso que você de repente está, pô, mas eu tô olhando no meu Garmin aqui e a minha roda tá a 45 por hora no rolo. Só que eu tô aqui no jogo, eu tô olhando, eu tô a 15 km por hora. É por isso que você tá no jogo, você tá a 15 por hora, mas você tá numa subida, você tá numa inclinação lá de 15%, 20%. E aí o jogo pega essa sua potência estimada, o teu peso, ou seja, pega o seu peso-potência, aquela inclinação e te dá uma velocidade para aquele peso-potência que você tá fazendo. Ele vai de acordo com o terreno que ele tá projetando para você. Exatamente. Então você tá enxergando no jogo ali uma subida. Você fala, pô, mas eu tô subindo a 5 km por hora, então faz mais força, faz a roda traseira girar muito, que você vai subir a 15, que você vai subir a 20, é isso, é basicamente isso. E aí lá no OneLap também a gente tem condição de fazer um grupo nosso e treinar todo mundo junto, e tem também as competições, igual o Zwift, acho que você falou isso no início, ou não tem? Tem também, você fez essa pergunta, mas a gente acabou indo pro outro lado, mas sim, os dois, eles têm... O OneLap, ele tem competições também, mas o pré-requisito mínimo para você entrar numa competição e valer e os seus resultados serem computados é ter alguma potência. Seja ela um medidor de potência no pé de vela, coisa parecida, que joga a potência real, ou então um rolo smart que mede a potência direto ali no sistema do rolo mesmo. Mas o jogo precisa receber a informação real de potência para que você possa participar de competição, porque senão não faz sentido nenhum, né? Isso já acontece no Zwift, e aí você está falando isso no OneLap, é a mesma coisa. É igual você falou no início, né? Eles pegam o modelo do Zwift e tentam, né? Sim, exatamente. Copiar, né? Ele inclusive tem algumas coisas assim, você vai fazendo quilometragem, toda vez que você faz pelo menos 5 km no jogo, você tem como resgatar uma recompensa, aí você resgata essa recompensa, vira um dinheirinho, aí mais pra frente você consegue comprar modelos diferentes de bike, capacete, óculos, você vai ganhando várias coisas dentro do jogo. Tem até uma coisa maluca lá dentro do OneLap que você tem como comprar uma bruxa com uma vassoura. Então você substitui o seu ciclista por uma bruxa com uma vassoura e sai voando pelo jogo, cara. É muito maluco. Mas tem sim. Tem a função e também a outra resposta é dá para pedalar também em grupo. Basta combinar, por exemplo, pelo WhatsApp e falar, galera, todo mundo, nós vamos entrar em tal... dá até para fazer por um Zoom, por exemplo, da vida, a gente entrar, abrir todo mundo um Zoom. Galera, nós vamos aqui, vamos nesse servidor, porque quando você baixa tem uns 2 ou 3 servidores diferentes, tem que entrar todo mundo no mesmo servidor, e aí todo mundo entrar na mesma pista e acho que dá pra pedalar todo mundo junto mesmo. Esses dias eu tava pedalando, foi muito louco isso, cara. Eu tava pedalando no jogo e de repente alguém... Where are you from? O cara escreveu, mas escreveu meio errado, assim, e eu vi o nome do cara, sei lá, era Cristiano, era alguma coisa assim. Aí eu peguei e escrevi, aê, Brasil! Daí o cara, pô, você também é brasileiro? Eu falei, sou e tal. Aí o cara pegou, foi olhar o meu perfil. Não, antes ele tava treinando, nem percebeu. Daí ele só falou, vamos trocar o WhatsApp aí. Trocamos o WhatsApp. Daí, quando ele me chamou no WhatsApp, ele já tinha... Aí ele olhou o meu nome de usuário no jogo e falou, porra, você é o Vida Adaptada, cara? Eu tô aqui no jogo por sua causa. Eu assisti seu vídeo, instalei o jogo e vim treinar aqui agora. Então, é uma coincidência. Um cara que assistiu o meu vídeo tava dentro do jogo lá, procurando conversa com a galera. Ô, Tomás, aproveitando então esse negócio de você que é o Vida Adaptada, conta um pouquinho pra gente aí. Você sabe que a gente está nessa pegada de fazer até o programa Trilha de Sucesso, que é um pouco da história dos atletas, né? Como é que começou essa história sua no mountain bike aí? Hoje você já correu até no XCO, a gente está falando de treino indoor, mas como é que é o outdoor? Conta um pouquinho pra gente essa história, suas dificuldades, até antes de você conhecer o treinamento, como é que era tudo isso aí? Vamos lá, Bom, para quem não conhece minha história, eu piloto moto desde 5 anos de idade. Eu sempre fui vidrado. Acho que aqui, se eu não me engano, era o Shopping Eldorado, que tinha umas mini motos para aluguel. Tinha uma pistinha e tal. E aí eu fui num aniversário de um amigo quando eu tinha uns 5 anos de idade e andei na motinho, cara, pirei. E eu não parei de encher o saco do meu pai, cara, até ele me arrumar uma motinha daquelas lá de miniatura, de criança. E aí, cara, a vida inteira eu fui em cima de uma moto e ao mesmo tempo bike, porque moto era sempre com o meu pai ou com a minha mãe, com supervisão de alguém, né?
E na hora que eu não tava na moto, eu tava numa BMX construindo rampa de madeiras, quebrando os dentes, me machucando e com a molecada na rua. Eu cresci num lugar meio afastado daqui de São Paulo, que é Cotia. Então eu morava numa rua de estrada de terra. Saía de manhã às 7 horas da manhã, voltava no escuro já, todo sujo de barro, para tomar banho, jantar e dormir só, entendeu? E aí minha vida foi muito para esse lado da moto. Eu com 18 anos, para frente de 18, eu criei uma escola de pilotagem, que inclusive também é um canal do YouTube, tem um monte de vídeo antigo lá, quem tiver curiosidade de conhecer o Personal Off-Roader, dá para ver um pouco lá naquele canal de onde eu trouxe a pilotagem que eu uso, que eu aproveito muito e uso muito hoje para pilotar com uma mão só. E aí eu, num dado momento, comprei também uma moto de rua, tirei carta de moto, fiz umas viagens com a minha esposa, fiz Estrada Real, vocês conhecem bem, temos até competição de mountain bike com esse nome, Estrada Real. Então eu fiz a Estrada Real de moto, fizemos de Paraty até Ouro Preto, num outro ano a gente fez de Ouro Preto até Diamantina. E aí um dia com essa moto de rua, eu voltando para casa, estava voltando da minha fábrica de bicicletinhas de madeira. Para quem não sabe, eu tenho uma marca de bicicletas para criança, que é a Bibike, né? Então, sem pé de vela, aquela sem pé de vela. Eu até deixei uma aqui do lado caso precisasse mostrar, mas é isso, é sem corrente, sem pé de vela, ó, essa aqui, ó. Ó, que legal, hein, cara. Tá vendo? Ela inclusive é inspirada numa motocross. Você vê que ela tem um number plate. Que legal, hein? Balança traseira parece muito uma balança de uma motocross e tal. E você vê, não tem pedal nenhum, ela tem regulagem de altura. E a criança, então, ela põe o pé no chão e empurra com os pés. Porque andar de bike, cara, a gente precisa de basicamente duas habilidades. Uma delas é se equilibrar e a outra é pedalar. Quando você está aprendendo, quando é criança, que é o que eu fiz com meu filho tinha 11 meses, ele com 10 aprendeu a andar. Com 11 meses eu construí a primeira bicicletinha dele, um protótipo desse. E aí ele empurrava com os pés a bike, sem se preocupar em pedalar, porque o equilíbrio a criança já desenvolve no primeiro ano de vida. Sentada, ela está ali tentando se equilibrar, depois se apoiando nos móveis, ela está se equilibrando. Então é uma continuação desse treino de equilíbrio. E aí foi legal, porque eu fiz essa bicicletinha, fez maior sucesso, todo mundo começou a faz uma pro seu sobrinho, faz uma para o meu amigo, faz uma para mim, aí falei, cara, então isso daqui vai virar um negócio. E aí então eu fabrico essas bicicletinhas para criança. Mas aí voltando um dia da fábrica de bicicletas, eu tava com a minha moto, eu tinha uma GS 650 da BMW, tava com 2 bicicletinhas dessas presas na garupa da moto. E de repente num farol uma pessoa furou o farol vermelho, eu dei na lateral do carro, voei 30 metros para frente e na queda minha cabeça foi para um lado direito e o meu braço meio que deu um tranco para baixo, assim, então esticou muito aqui o pescoço, arrancou todos os nervos da minha medula e aí com isso esse braço paralisou completamente. Aí esse braço, a partir daquele dia, eu nunca mais tive comando nenhum desse braço. Me recuperei, 2 meses depois fiz uma cirurgia que devolveu esse movimento aqui, que eu consigo só levantar o braço aqui, eu só tenho o movimento dessa articulação, não tenho nada de movimento de cotovelo, punho, dedo, nada. Só voltou isso aqui mesmo, a adução no ombro. E cara, aí naquela época foi engraçado, porque aí vamos lá responder tua pergunta sobre o mundo do mountain bike para mim. Eu sempre curti, eu tinha uma mountain bike antes de sofrer um acidente e tal, mas usava pouco, assim, meu negócio era moto. Quando eu tinha um tempo livre, eu ia pra trilha para fazer trilha de moto. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar pro mundo das 2 rodas, quero voltar pra moto. Só que pra eu voltar pra moto, o que é a melhor coisa? Eu começar a treinar na bike, que aí se eu cair não me machuco tanto, não ter um troço de 100 quilos embaixo de mim para cair e machucar a perna e tudo mais. Então começou a bike para mim como um treino para eu poder um dia voltar para a moto. Só que pouco a pouco, cara, foi tomando uma proporção na minha vida a bike e a moto acabou ficando quase que esquecida. Eu até tenho no meu canal do YouTube um vídeo pilotando a moto com um braço só. Eu adaptei, joguei embreagem, tudo para um lado só, mas a bike, cara, foi tomando uma proporção na minha vida, porque eu até tinha uma fisioterapeuta que até sou muito grato a ela, porque ela dizia, Tomás, eu tava
bem gordo, cara. Não que eu seja magro hoje totalmente, mas eu tava muito acima do peso. E ela falava, poxa, Tomás, isso aí não vai te ajudar com esse negócio do seu braço e tudo mais. Você tem que se tornar um atleta, Tomás. Ela falava exatamente essa palavra. Tomás, você tem que se tornar um atleta, cara. Eu quero ver você se tornar um atleta. E aí a bike foi essa maneira mesmo, de eu me aproximar das duas rodas que eu era apaixonado, virar o atleta como ela me pedia tanto, fazer um esporte e perder peso e tudo mais, e pouco a pouco, cara, foi me abrindo muitos horizontes, assim. Então eu consegui ser muito mais saudável, continuo com aquela paixão de poder pilotar, de ter o controle sobre as duas rodas, de me desafiar, de cair, levantar, ir lá e fazer de novo, só que de uma maneira muito mais saudável, muito mais completa, atacando muito menos o meio ambiente, né, do que com a moto. A moto, ela polui, ela rasga o chão, ela tira a raiz, arranca a árvore, muito mais do que as bicicletas, que são bem menos agressivas para o meio ambiente. Então, cara, juntou tudo isso e virou uma grande paixão. Aí eu comecei a brincar na mountain bike, fazendo trilhas aqui e lá com os amigos. Aí, vou me inscrever numa prova. Foi engraçado, minha primeira prova de mountain bike foi uma piada, cara, porque eu cheguei lá pensando, né, eu sou instrutor de pilotagem de moto, cara, eu tenho técnica, eu vou chegar lá, os caras que são deficientes, esses aí eu não preciso me preocupar, eu vou tentar chegar na frente dos caras que não têm deficiência. E foi muito louco, porque no final da corrida eu vi que eu quebrei a cara, porque ficar na frente dos caras que não têm deficiência realmente foi fácil, porque você tem numa prova de mountain bike, você tem vários amadores que estão lá brincando, se divertindo, que não tem deficiência nenhuma. Tem sim os profissionais, tem a galera que não tem deficiência, que anda pra caramba, mas tem muita gente que tá ali no amadorismo de boa. Agora, os deficientes, cara, ninguém tá ali pra brincadeira. Eu tomei um sapeco, mas cheguei tão depois dos caras. E aí foi aí que eu fui ver que, cara, quando o cara tem deficiência e tá fazendo mountain bike, ele não tá de brincadeira. Eu era sempre o mais peba das competições. Ainda sou muitas vezes, mas você tem acompanhado aí, você vê que a gente vem crescendo bastante nas provas. Finalizamos o ano passado com uma vitória super importante, super legal. Então é isso, cara. O mountain bike cresceu e virou uma paixão enorme na minha vida. Participei mesmo, como você falou, de várias provas. Participei do Mundial de 24 horas, cara. Assim, incrível. Muito legal, assim, pra eu me orgulhar mesmo. Tomás, você tem realmente uma história incrível de superação. Eu admiro bastante isso aí. E muito legal como isso transformou sua vida, né? Você hoje está envolvido com isso, né? Você está envolvido com essa vida competitiva também, com esse mundo mountain bike, e o tanto que isso... qual que é a melhor parte disso tudo para você, assim, em termos assim, como é que é a sua rotina e qual que é a sua maior motivação, na verdade, que te mantém pedalando hoje em dia, né? Esses treinos indoor que a gente está falando do OLEP, tudo isso aí, mas eu vejo a sua regularidade, você tem uma disciplina, determinação de treino muito legal. O Master Silvio, o Silvio tá dando um alô aí lá do Rio Grande do Sul. Valeu, Silvio. E aí, vamos lá, aproveitar também, mandar um abraço para todo mundo que tá aí assistindo, mandando oizinho, tchauzinho e tal. A gente combinou, né, Cadinho, de não ir respondendo todo mundo, porque senão a gente fica aqui só assim, nossa, oi, tudo bem? Oi você, oi fulano. Mas mandar um abração para todo mundo, porque vai correndo as mensagens, a gente tá lendo tudo, estamos aqui super felizes de todos vocês presentes. Mas então, Cadinho, é uma situação, acho que é uma pergunta importante, assim, porque não é só o que eu tô vivendo, acho que tá todo mundo buscando agora, cadê a motivação, né? Tipo, não tem prova, muitas pessoas se motivavam pelas provas, outros muitos se motivavam pelas reuniões com os amigos, de ir lá e dar na cabeça um do outro, e não tem isso. Então você olha pra frente e fala assim, agora eu não vou poder ir lá no final de semana que vem e dar na cabeça de ninguém, porque ninguém tá pedalando, não vai ter competição, então é um troço que eu vejo até muitos profissionais, cara, fazendo live ou fazendo stories, dizendo, cara, como que eu tô fazendo? Eu tô assim, tô assado, tô sem motivação. Eu vi vários profissionais, como a Tânia Pickler, por exemplo, que é atleta solo, dizendo, olha, eu desde que tô aqui em quarentena, eu não subi na bicicleta. Tenho feito outros tipos de treino e tal. Mas, então é um troço
assim, que a gente tem mesmo que buscar motivação, e eu tento ajudar os outros, talvez motivando algumas pessoas mesmo. Por exemplo, esse negócio do jogo, né? Então o jogo é muito bom porque cria essa motivação. Você ir pro jogo e começar a levar aquilo a sério mesmo, pegar ali um segmento que tem no jogo e falar assim, pô, na próxima eu vou tentar ser um pouco melhor nesse segmento. Mesmo que você só tenha o sensor de velocidade, mas ainda assim você vai fazer o mesmo trajeto, você vai tentar fazer uma potência estimada um pouco maior e vai conseguir, de repente, vencer o teu tempo anterior e tudo mais. E tem a chance de pedalar com gente. Eu acho que isso aí, vamos tentar bolar um esquema depois, Cadinho, da gente tentar combinar alguns pedais em conjunto mesmo. Marcar, assim, a gente pega um stories, marca um ao outro, a gente compartilha e fala, galera, vai ter um pedal às 17 horas no OneLap. Quem quiser entrar, vai ser tal pista, a gente entra e sai pedalando. Quem entrar no mesmo horário, pô, a gente pedala junto, se diverte. Que é uma maneira do pessoal se motivar, sejam os nossos atletas aí ou outros, pessoal do... Isso é muito louco, né, cara? O Rômulo tava comentando isso na live de vocês, falando, pô, eu de repente esses dias tava treinando e de repente passou um puta profissional, eu não lembro o nome que ele falou, mas sei lá, eu tava treinando e me passou ali o Vanderpool, sei lá, o Vanderpool passou treinando do meu lado. Então isso legal, é muito louco. E ao mesmo tempo, pra essa galera que assiste a gente, se esses que estão no comentário, se quiser me corrijam, mas eu acho que até pra esse pessoal que assiste a gente, que vê a gente, vai ser um troço legal deles falar assim, porra, eu tô pedalando junto com o Tomás, com o Cadinho, sei lá, com o Henrique do Pra Quem Pedala, a gente encontrar as pessoas virtuais pedalando ali, mesmo que seja um bonequinho virtual e tudo, mas isso cria essa motivação, essa corrente do bem, que eu acho que eu sou sempre muito a favor de criar uma corrente positiva e todo mundo ir para uma direção melhor, assim, né? Buscando um bem maior. Ô, Tomás, é engraçado que a gente está aqui divulgando o game, fazendo uma propaganda, e você sabe que eu já ouvi muito de amigos comentando que treinavam indoor assistindo os vídeos do YouTube, né? Então, não esquecendo que tem essa segunda possibilidade de assistir a vida adaptada. A gente fez muitos vídeos indoor, né? Você tá falando aí, tem muitos vídeos seu com câmera. E é muito bacana mesmo a gente tá compartilhando essa ideia. Agora é uma chance bem bacana de estar no game, de reunir as pessoas também. Eu achei fantástico isso aí, desde que eu descobri isso com o Rômulo lá, ele falou de estar fazendo um grupo, de estar pedalando junto. Eu acho bem legal, a gente marcar, agendar um horário mesmo e fazer pode ser feito no Zwift aí, que o Silvio está comentando, o Silvio está comentando, faz no Zwift também, que eles estão pedalando direto no Zwift lá, o Silvio, o Felipe. Então nós vamos fazer assim, Cadinho, nós temos que fazer uma vaquinha, vamos ter que montar uma vaquinha pra galera pagar minha inscrição no Zwift aí, cara, que esses 80 pau, infelizmente, no momento eu não vou ter como pagar não, cara. Não, mas beleza, mas a gente faz um grupo no OneLap aí, faz um grupo no Zwift, vamos montando diversos grupos aí, eu vou ter que treinar 2 períodos por dia, agora eu vou ficar bem treinado, hein, você vai ver, hein. Vai mesmo, ou liga 2 computadores e bota os 2 pra funcionar ao mesmo tempo. Também, será? Eu acho que nada impede. Sim, os 2 notebooks vão pegar, cada um vai pegar o mesmo sensor, assim, mas vai o sensor mandando para 2 notebooks e 2 jogos rolando ao mesmo tempo. Quero só ver você gerenciando isso aí, cara. É melhor você pedir ajuda pra Pietra aí. Você tá falando aí que você começou a pedalar indoor por causa de São Paulo. São Paulo chove muito, né, Tomás? Tem a fama aí, tem períodos que a gente vê chovendo em São Paulo direto, que nossa região nem tanto. Mas eu acho que eu vou também pensar no indoor por conta do frio, né? Aqui na nossa região faz muito frio também, e aí vem aquelas infecções de vias aéreas pelo esforço e pela friagem, e aí vem rinite, sinusite, desencadeia gripe, e aí eu vou ser um adepto, acho que eu vou, mesmo não reproduzindo as mesmas características do ambiente externo, que eu gosto muito, eu vou ser acho que eu vou curtir essa questão. Eu fiz um treininho no rolo aqui, eu fiz um testezinho com ele, mas eu não liguei nenhum game ainda, viu? Ainda vou ligar. Tô ligando já em breve. Legal. Mais alguma coisa do game que a gente não falou? Então, cheguei a notar alguma coisa eu ia aqui, comentar, mas eu não sei. Você tinha feito 2 perguntas que eu vou tentar recuperar elas. Que uma delas era a questão de se no rolo a gente tem alguns prejuízos. Mas eu queria comentar que sim, temos alguns prejuízos. Então a parte técnica não tem como você treinar dentro do jogo, pelo menos não hoje.
Quem sabe agora com essa antecipação do futuro, daqui a pouco começam a lançar uns games que a gente consiga botar, sei lá, umas tábuas aqui e fazer uns bob com a bike, puxar a frente, puxar a traseira, mexer mais a de corpo em cima da bike, cara. Não é impossível, não. Eu acho que você não está acompanhando nossos atletas aí treinando o rolo de equilíbrio, né? Você viu o Tiquinho, o Marcelo pedalando com uma perna só, tirando as duas mãos. O Marcelo fazendo malabares. O negócio tá desenvolvendo habilidade em cima de rolo também, de equilíbrio, tem que ser o livre. Mas ao mesmo tempo, Cadinho, tem o outro lado que eu estava até comentando com você na semana passada. E a gente consegue atingir muito mais fácil os parâmetros que você exigiu para o treino. Então eu saio aqui e vou fazer o meu treino. Daqui até a ciclovia da Capivara lá, daqui a pouco eu tô fazendo o treino, aí no meio de um tiro, eu faço o que o Garmin tá mandando. Então o Garmin fala, vai daqui a 5 segundos, você vai dar um tiro. Dou o tiro. Aí no meio do tiro, acaba a ciclovia, eu tenho que fazer uma volta. Aí o batimento cardíaco vai lá para baixo, aí muda, aí não sei o quê. Quando você tá no treino, cara, é assim, agora você tem que atingir tal batimento cardíaco durante 1 minuto. Você faz, atinge, mantém naquele 1 minuto, agora é para relaxar e ir pra zona 2. Você, joga do zona 2 e continua a zona 2. Ele fica muito mais constante. Então, para você atingir algumas questões técnicas do treino, é muito mais fácil dentro do rolo. Então tem esse lado bom mesmo. Eu acho também, eu já vi isso, já observei nas métricas dos atletas, fica mais constante, inclusive do primeiro tiro até o último fica mais constante, porque na rua a gente tem a tendência de emocionar mais. Você vai dar o primeiro tiro, você tocha, vai, mete o pé, estoura os cabos mesmo, você quer fazer o máximo e tal, depois você vê que, me entreguei demais nesse primeiro. Começa a fadigar, né? Você fecha o olho, você não vê como é que estão suas métricas no rolo. Você consegue controlar mais isso, né? Você consegue levar isso mais adiante. Agora, como a gente está faltando pouquinho tempo, Tomás, quero pegar um ganchinho na questão do tempo do treino indoor. Eu nunca reduzi muito o treino indoor, assim, reduzi muito. Eu faço assim, até já falei com vocês, né? 10%, 90 minutos tira 10 minutos. E aí eu ouvi um treinador falando aí que os treinadores falam para reduzir de 15% a 30%. Não faço isso, nunca pedi. Assisti a mesma live que você até. Eu também, eu ia live falar isso. Essa mesma gravação. Eu acho que ele soltou essa semana. Eu acho que talvez para quem está iniciando no rolo, está se adaptando, talvez valha a pena. Se você estiver seguindo todas aquelas indicações, ventilador, tem uma toalhinha por perto. Hidratação, bota 2 garrafinhas, esse negócio de botar uma garrafinha é pouco, bota lá um isotônico, uma água com algum suplemento importante, com sais, minerais, qualquer coisa que vai te ajudar a segurar a sua hidratação, mas eu acho exagero 30% a menos, porque eu também. Se a gente prescreve um treino de 90 minutos, você vai pedalar 1 hora só no rolo, aí fica muito diferente do que é o planejamento de horas semanais, né? Então você acha que precisa dessa mudança tão grande? Quando você pedala no indoor, você reduz tanto assim? Ou você faz muitas vezes, Cadinho, eu atendo exatamente o que você pediu. É legal porque o treino você faz na risca mesmo? O tempo certo? Muitas vezes eu faço. Eventualmente, por algum motivo qualquer que seja, se eu estiver me sentindo um pouco diferente naquele dia, acontece às vezes de eu sentir um pouco mais de joelho quando eu tô no treino indoor. 30 segundos, vai, pode falar, conclui seu raciocínio aí, só porque vai fechar em 30 segundos. Então muitas vezes eu pego e termino antes, mas eu uso aquela métrica do Training Peaks. O Training Peaks ele fala 10 segundos. Você fica verde no treino se você faz 80%. É isso. Qualquer coisa a gente abre de novo aí, não dá? Vamos abrir então de novo pra gente